Vamos direto para a informação, porque a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas na conclusão do inquérito sobre o golpe de Estado. Vamos ver quem são os indiciados. Nós separamos os principais nomes dessa lista de 37 indiciados. São eles: o ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto, que é ex-ministro da Defesa e também foi candidato a vice de Bolsonaro em 2022, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro nas últimas eleições, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, o partido de Bolsonaro, e Augusto Heleno, o ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, também no governo Bolsonaro. Você percebe nomes do núcleo de Bolsonaro, que tem ainda Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Almir Garner Santos, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, Anderson Torres, foi ministro da Justiça e era secretário de Segurança do Distrito Federal quando dos atos golpistas do 8 de janeiro, e Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Entre os indiciados também há presos na operação contra-golpe, deflagrada nesta semana, prendeu acusados de tramar o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. São eles: Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, Mário Fernandes, general do Exército, Rafael Martins de Oliveira, também tenente-coronel. E eles foram indiciados por quais crimes? Que a Polícia Federal imputa como crime, como conduta criminosa, a esses 37 indiciados. Vamos ver que crimes eles cometeram, segundo a Polícia Federal. Ainda tem todo um trâmite, a gente vai lhe explicar. Põe a cartela no ar: os crimes cometidos: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos de prisão, golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos de prisão, e organização criminosa, pena de 3 a 8 anos de prisão e multa. Então, são esses 3 crimes pelos quais os 37 indiciados hoje são acusados. A Polícia Federal dividiu na sua investigação os personagens agora indiciados em vários núcleos, dependendo da atuação de cada um dentro da trama golpista. São 6 núcleos. Vamos entender que núcleos são esses? O primeiro, de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Eram aqueles que propagavam em redes sociais notícias falsas no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Aqueles responsáveis por incitar militares a aderirem ao golpe. Esses estavam ligados direto ao comando das Forças Armadas, buscando fazer com que eles viessem a aderir ao golpe. Tinha um núcleo jurídico que apontava, inclusive, para a redação daquelas peças que nós vimos durante a trama golpista, com a instalação de um estado de sítio, a criação de um núcleo para o gerenciamento de crise. Era esse núcleo jurídico que fazia todo esse levantamento para a aplicação do golpe. Tem também um núcleo que é operacional de apoio às ações golpistas, faziam conta da logística para que as ações golpistas fossem para a rua, e também aqueles de inteligência paralela. E aí a gente lembra da ABIN paralela, a Agência Brasileira de Inteligência, que criou-se lá dentro um núcleo paralelo ao oficial, usando o aparato do Estado para investigar, inclusive, pessoas contrárias a este grupo político. E, por fim, um grupo operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. Operacional entende-se pelo grupo que ia para a rua, que botava para quebrar. Era o grupo que, de fato, executava as ações golpistas. Os indiciados estão enquadrados nesses núcleos que se relacionam com o objetivo de aplicar um golpe de Estado.
As defesas se manifestaram. A defesa do presidente Bolsonaro não se pronunciou oficialmente, mas em uma rede social ele afirmou, republicou uma entrevista onde afirma que é preciso analisar o teor do indiciamento e que aguarda a posição dos seus advogados. Ele também atacou o ministro Alexandre de Moraes. Já a defesa de Braga Neto afirmou que aguarda o recebimento oficial dos elementos informativos para que adote um posicionamento formal e fundamentado. A defesa de Valdemar Costa Neto disse que não vai se manifestar e a do ex-ministro Anderson Torres informou que iria se posicionar apenas após ter acesso ao relatório. Tá aí, então, as posições das defesas. Para você ver a lista completa com os 37 indiciados, vai lá no meionews.com. O portal do Grupo Meio traz com você em detalhes as funções, a atuação de todos os 37 indiciados. Pode rolar que lá embaixo você vai ver a lista com os nomes de todos os 37. Nós destacamos aqui os principais, aquele do núcleo próximo ao presidente Bolsonaro e com mais poder de articulação. Aí tem padre, tem várias pessoas envolvidas, mais membros das Forças Armadas, que inclusive são a maioria dentro deste indiciamento pela Polícia Federal. A gente vai começar a debater, já já a gente explica como é que acontece o trâmite a partir de agora, mas eu queria ouvir de Kátia D'Ângeles, como é que fica a situação do ex-presidente Bolsonaro depois do indiciamento de hoje. Lembrando que é o terceiro. Ele já foi indiciado no caso das joias, no caso da falsificação do comprovante de vacinação e agora indiciado por envolvimento na trama golpista. Kátia. Boa noite, Ananias. Olha, Ananias, do ponto de vista político, acredito que a situação do presidente, não ali com a sua base fiel, óbvio, essa base, ela não vai abandonar o presidente, ali seus 25% de eleitores não vão abandonar o presidente, mas qualquer pretensão de que fosse ele o candidato antagonista ao presidente Lula se encerra, e eu vejo um efeito de abandono, né? Muitos líderes, muitos políticos que apoiaram, defendiam o ex-presidente Jair Bolsonaro incondicionalmente, alguns com, outros sem mandato, meio que já vem num processo de se afastar e acho que agora culminou e esse afastamento é total. Inclusive, a gente vê aí que quando se pronunciam, não negam, né? E também, ao contrário de outros momentos, não vem em defesa do ex-presidente, principalmente nas mídias digitais, que é onde ele tem maior penetração, né? Até o momento, não detectei. Então, eu acho que isso é sintomático. Eu acho que a situação política do ex-presidente, ela se complica. Até mesmo para ser um apoiador de um nome. Se esses processos serão concluídos esse ano, é uma fila, né? O indiciamento não quer dizer culpa, né? E é preciso que o STF, a Procuradoria-Geral da República ainda se pronuncie, a STF analise, mas a situação para 2026, do ponto de vista político, se complica e acho que abre aí uma possibilidade para... Abre não, aumenta, né? De que um nome fora do clã Bolsonaro seja escolhido ali para antagonizar com o presidente Lula. Olha, o que significa o indiciamento e quais são os próximos passos? A gente lhe explica a partir de agora. O indiciamento mostra que a Polícia Federal viu dentro da sua investigação a materialidade e a autoria dos crimes que ela aponta, que são 3, nós já mostramos para você. Então, a Polícia Federal juntou um conteúdo de provas que apontam que havia um crime, no caso, 3 crimes, e que há indícios de autoria. Esses 37 nomes estão listados como potenciais autores desses crimes. Agora, o processo vai para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes faz sua análise. Em seguida, encaminha para a Procuradoria-Geral da República, que vai se manifestar também dentro do prazo. Esse prazo formal é de 15 dias,
Mas com um processo desse tamanho, 800 páginas, de fato, é possível que esse prazo seja um pouco alargado. Depois, a Procuradoria vai decidir se apresenta a denúncia ou não. Apresentando a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo irá decidir se acata ou não a denúncia. Se acatar a denúncia, os indiciados hoje se tornarão réus. E aí, se tornando réu, tramita todo o processo na Justiça com a apresentação da ampla defesa e do contraditório para que a Justiça tome uma decisão final. É o primeiro passo. Inclusive, Alessio, a expectativa é que esta denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República leve em conta este indiciamento do caso do plano golpista, o indiciamento do caso das vacinas e o indiciamento do caso das joias, porque eles se relacionam, eles se interligam. Tudo faz parte de uma trama golpista. Era o levantamento de recursos para aplicar o golpe, era a falsificação da vacina para poder transitar livremente para os Estados Unidos, inclusive, e a aplicação do golpe em si. É o que aponta a Polícia Federal. A gente se questionava, cadê a denúncia da PGR? Está explicado agora por que não veio. E tem um novo elemento muito robusto para a apresentação dessa denúncia. Alessio. E essa questão do passaporte também deu fim a uma possível rota de fuga, né? Ele tinha ali um livre acesso aos Estados Unidos, e lembrando que à época ele também negou que houvesse essa falsificação, houve aquela série de reviravoltas naquele processo, trazendo provas, ele negando novamente, o próprio Mauro Cid, que hoje também está muito embolado na Justiça, acabou negando, depois voltou atrás. Enfim, foi uma situação que demorou bastante, talvez por isso ainda não tenha uma decisão, como a Kátia disse, é um processo que demora bastante, que se arrasta e que ainda não há uma definição, nem sobre o processo das joias, nem sobre o processo também da caderneta de vacinação. Mas o que se esperar a partir de agora? O ministro Alexandre de Moraes é o responsável, é o relator por esse processo do 8 de janeiro, por esse inquérito, por essas investigações. E, de fato, vai ser tudo junto, vai ser tudo colocado no mesmo bojo, no mesmo estojo, porque, de fato, culminaram ali com todo aquele ato 8 de janeiro e o que veio depois, que foi o segmento ali também, agora mais recentemente teve um homem-bomba, tudo isso mobilizado ainda por aquelas denúncias, por aquelas pessoas que insuflaram mesmo contra o STF, contra as urnas eletrônicas. A gente falou aqui essa semana sobre isso também, que não foi um ato isolado. Algumas pessoas chegaram a dizer que o ato, por exemplo, do homem-bomba seria um lobo solitário, mas não, isso foi orquestrado. A gente está vendo que recursos foram impregnados, foram colocados também justamente para que essa mobilização fosse feita, que tivesse ali uma massa de manobra para ser a fumaça ali, a cortina mesmo de todo esse plano que estava sendo orquestrado nos bastidores e que acabou não funcionando, não sendo colocado em prática por um motivo ou outro. Mas que há uma motivação, de que há algo para ser investigado mais a fundo e que esse indiciamento é a primeira parte, na verdade, eu diria que é o pontapé inicial para que essa investigação chegue de fato em tudo que aconteceu. A Polícia Federal, até mesmo na sua nota, disse que outras novidades estão presentes nesse inquérito, algo que a imprensa, que a gente ainda não tem acesso, então eu acredito que isso é fundamental, não só para o indiciamento de Bolsonaro, até porque são 37 indiciados, cada um tem ali algum tipo de prova, algum tipo de resquício que participou ou que teve algum tipo de participação em toda essa trama, né, Nilson? Falava muito de que o que se viu até agora de investigação e de indiciamento com relação ao 8 de janeiro fazia referência às pessoas que foram lá, as pessoas que estavam no dia do ato golpista, inclusive que nós vimos nas imagens. Agora a investigação chega em outro patamar, chega em escala de comando, em pessoas de comando, tanto no governo Bolsonaro como nas Forças Armadas. E a imprensa internacional, o mundo está de olho na situação do Brasil. O mundo está de olho nesse indiciamento de Bolsonaro. A gente tem, inclusive, imagens, registros de jornais internacionais da maior relevância no mundo que noticiam o fato hoje no Brasil. O indiciamento do ex-presidente e de mais 36 pessoas pela trama golpista. A gente pode colocar aí na tela as imagens. Tá aí, começamos com o jornal Clarín. O jornal Clarín da Argentina, aqui, nossa vizinha, que repercute e afirma que a solicitação para processar 37 suspeitos foi enviada ao juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o jornal destaca:
Os 37 suspeitos são cabeça e coração da administração do governo Bolsonaro. É o que destaca o argentino Clarín. Temos mais. Aí o La Nación, que também repercute e aponta. O relógio começa a correr para Bolsonaro na investigação mais delicada contra ele. É o destaque do jornal La Nación para a situação de Bolsonaro. Tem mais. Agora, eita, ficou pequeno. É o New York Times? É o New York Times, não é, Aline? O jornal americano New York Times destaca em manchete que agravam de forma significativa os problemas legais do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirma: as autoridades apontam que Bolsonaro, junto com dezenas de assessores próximos, ministros e líderes militares, participou de um plano para reverter o resultado da eleição. É o destaque do New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo, o jornal americano. Tem mais agora o Washington Post, outro jornal dos Estados Unidos, que traz em destaque, em manchete, neste exato momento, que dezenas de ex-assessores de Bolsonaro foram indiciados, incluindo o general Braga Neto, seu companheiro de chapa nas eleições de 2022. E por aí vai. Temos mais repercussão. Depois dos jornais El País, o espanhol El País traz em destaque: Bolsonaro flerta repetidamente com a ameaça de ruptura democrática. Como exemplo, a reportagem cita a recusa do ex-presidente de participar dos atos de transferência da presidência para Lula, o fato de não reconhecer a vitória de Lula, e destaca: o ultradireitista Bolsonaro pretendia ignorar o resultado da eleição e impedir que Lula retornasse ao poder. Junto com o homem que governou o Brasil de 2019 a 2022, outras 36 pessoas estão acusadas, incluídos generais da reserva que foram ministros de seu governo. Está aí um pouco da repercussão internacional, Marta.